AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Mais um sábado aqui com o programa Gerando Saúde. Gostaríamos de estar louvando a Deus pela sua vida, agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Para tanto, eu gostaria de ler e deixar para a nossa reflexão uma palavra da parte de Deus. O livro é Salmos, o capítulo é o número 121, versículos 7 e 8, que nos diz assim: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Palavra gloriosa, aonde a promessa de Deus é para que a nossa alma, a nossa vida seja guardada no bom esconderijo de Deus, conforme diz o salmista, em seu pavilhão. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus continue nos ajudando nesse dia de hoje, assim como toda a sua família, toda a sua casa. Gostaria de estar apresentando aqui a nossa irmã diaconisa, também psicóloga Nilvânia, e já pedindo que ela faça as suas considerações iniciais aqui. Boa tarde a todos, é muito bom estar novamente com vocês. Eu sou Nilvânia, sou psicóloga,
trabalho numa empresa de recursos humanos, tenho meu consultório, estou auxiliando nesse momento da Covid, nesse enfrentamento aí da morte, estou ajudando, estou orientando pessoas que me chamam nesse momento difícil. Então, quero convidá-la a todos, nós estamos com muitas novidades hoje no programa, fique com a gente. Bacana. Antes de voltar para a câmera 2 aqui, abrir a imagem, eu queria estar pedindo que você compartilhasse essa live, compartilhasse nos seus grupos, os canais oficiais AD Perus, no YouTube e no Facebook. Gostaria de estar apresentando também o nosso professor, mestre Marcelo, que estaremos hoje em um tema muito importante aqui. O tema, nós vamos discorrer sobre RCP, alguma coisa que para muita gente ainda é desconhecido. Nós trouxemos aqui manequim e vamos estar mostrando na prática aqui como está aplicando essa técnica para alguém até que está leigo, ou que é leigo, ou que nunca viu a manobra ser realizada. Professor Marcelo, muito boa tarde. Suas considerações. Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reanimação cardiopulmonar, tentar mostrar para a pessoa leiga que é possível ser feito para a pessoa que não especialista da área. Vai fazer muita diferença na sua vida ter esse conhecimento. Muito legal. Nós estamos aqui com o boneco que foi carinhosamente apelidado de Charles. Ele vai servir aqui para nós mostrarmos para vocês aqui como que vai funcionar a manobra de RCP, a reanimação cardiopulmonar, não é isso, professor? Exatamente. Nós estaremos falando também sobre choque elétrico, sobre intoxicação com produtos químicos, nesse momento de confinamento, doutora. Sim. Onde as crianças estão passando mais tempo dentro de casa. E nós vamos tratar também sobre o medo, né? Essa coisa que está tomando conta do nosso meio. Você não pode sair daí desgrudado da terra. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque o programa vai ser muito dinâmico a partir do próximo intervalo. Que Deus te abençoe e fique aí. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Pessoal, voltamos aqui. Nosso tema está maravilhoso, nosso programa está recheado de informações. Antes de entrar propriamente ao tema, eu gostaria de estar fazendo aqui já alguns agradecimentos, doutora. Sim. Agradecer aqui ao nosso pastor-presidente, pastor doutor Elias Cardoso, a missionária Lígia Marins Cardoso, toda a família presidencial que tem abençoado as nossas vidas com a sua liderança. Que Deus abençoe o meu pastor regional também, pastor Joel Barbosa, da Regional de Franco da Rocha,
ao pastor André Bueno, às suas respectivas esposas missionárias. Fica aqui a minha palavra de agradecimento, que Deus possa abençoar toda a nossa liderança. Eu quero voltar um pouquinho, professor, ao tema do programa passado, onde nós tínhamos parado, se o nosso telespectador, nosso internauta, questionou muito lá nas redes sociais, que foi a questão de quando a pessoa ela não consegue, que foi o ponto final ali, né, o ponto e vírgula do nosso tema, quando a pessoa não consegue se desobstruir do engasgamento. E aí eu lembro bem, professor, que o senhor tinha falado que a pessoa pode ter ali, ser prejudicada com aquela falta de oxigenação e ela pode vir sofrer um desmaio tendo uma PCR. Eu queria que o senhor explicasse para nós, professor, o que é uma PCR e a partir de diagnosticado aquele momento de PCR, o que se deve fazer e o que se pode fazer. E eu queria que o senhor falasse de uma maneira bem didática para que o nosso telespectador entenda. Não, com certeza. Na verdade, quando a pessoa está engasgada, né, que ela não consegue desengasgar-se ou ser desengasgada por alguém, o fato de estar engasgado já é uma parada respiratória. Olha só. Né? Ela ainda tem pulso. Então, esse pulso ainda trabalha, o coração ainda trabalhando, está mandando oxigênio para o cérebro. Mas a respiração, ela não está tendo. E a pessoa não consegue ficar sem respirar por longos minutos. Né? Estatisticamente, fala que 4 minutos a pessoa não consegue mais respirar. E aí, quando chega nesses 4 minutos que a pessoa está sem respirar, o coração vai parar. Aí a pessoa vai ter uma parada cardiorrespiratória. Muito legal. Então, professor, desculpa atrapalhar o senhor. Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente está orientando pessoas que não são profissionais da saúde. Perfeito. Então, a pessoa, ela vai primeiro ser privada da oxigenação, da respiração, da troca de oxigênio pulmonar, né? Então ela já não está respirando. Procedimento, qual deve ser o procedimento? Fazer a manobra de desobstrução, que é a manobra de Heimlich. Que foi o que a gente ensinou no programa passado. Exatamente. Não conseguiu fazer a manobra, ou aliás, conseguiu até fazer a manobra, mas não conseguiu desobstruir. Essa pessoa ficou inconsciente e caiu, aí você vai chamar a pessoa, ela não responde, você já vai pedir ajuda nesse momento. Isso é muito importante, estar pedindo ajuda, que nós comentamos em relação ao 192 ou ao 193. Já pedir ajuda. E aí, nesse momento, a pessoa não está respirando, você, checando o pulso, já vai iniciar as compressões. Legal. Nós já vamos falar sobre isso, Exatamente. Professor, e mostrar isso na prática, né? Aqui na câmera 2. Nós vamos mostrar isso na prática, mas, doutor, eu queria chamar a doutora Nilvânia aqui na discussão, porque esse momento, doutor, é um momento também de muita tensão, é um momento onde as pessoas estão com mais medo, que era justamente o assunto de sábado passado, que a gente não conseguiu discorrer muito. Essa questão do medo, desse momento do Covid, onde as pessoas estão mais isoladas. O que a doutora pode acrescentar? Nesse momento que as pessoas estão dentro das suas casas, estão no confinamento, o que nós temos visto? Pessoas com um medo, né? A semana passada eu comentei que o medo ele faz parte das nossas emoções e ele dentro de um estágio, ele é um alerta para todos nós, porém ele fora de um estágio que gere uma paralisação do nosso comportamento, ele passa a ser algo prejudicial para nós. Então, eu vou só mais ou menos mencionar uma situação. Essa semana eu fui abordada por uma pessoa que estava com muito medo de tudo isso que a mídia está mostrando, esse enfrentamento, esta morte, tudo isso que a mídia está mostrando, sim. E ela estava com uma falta de ar muito grande. Então, eu passei a perguntar o que ela estava sentindo além da falta de ar. Então, ela estava febria, ela estava com tosse, já fazia alguns dias, ela estava com dor no corpo, ela estava sem o paladar. Então, com os sintomas que ela foi mencionando, dava para ver que poderia ser a Covid-19. Fisiologicamente. Né, então, nós temos que descartar, para você dizer que é alguma coisa emocional, que é alguma coisa psicológica,
você tem que descartar o físico. O Isso exame é clínico. muito importante. Então, eu falei para ela, olha, já que você já foi na UBS, então é melhor você ir na UPA da cidade, certificar essa falta de ar, que ela estava bastante ofegante. Então, vai lá, certifica, faz um raio-x do pulmão, vê se não é nada e volta a me chamar no Zap. Foi isso que aconteceu. Então, ela foi, fez o raio-x, não deu nada. Inclusive, o medo dela era tão grande dela ter que parar na tenda. Então, ela foi na UPA, chegou lá, eles não tiraram o raio-x, mas já mandaram ela para a UPA direto. E foi onde ela ficou com mais medo ainda. Doutora, só para deixar, desculpa atrapalhar, só para deixar claro, a tenda que ela se refere são os hospitais de campanha, onde os municípios têm criado aqueles hospitais de campanha, professor Marcelo, para atender, caso venha colapsar o sistema de atendimento, não é isso, doutora? Isso. Continua. Então, assim, quando ela retornou já com um diagnóstico, ela tinha feito o raio-x não deu nada. Então, aquela falta de conseguir respirar, o ofegante que ela estava, na verdade, era uma crise de ansiedade. E aí foi passada uma medicação para ela, e hoje ela está com todos os sintomas da Covid e mais ansiedade. Tudo isso desencadeado pelo medo. Pelo medo. Então, o medo, ele é gerado tanto por um fator físico externo, um fator externo que realmente está mostrando que você está sujeito àquela situação, como também algo imaginário, algo irreal. Quando é irreal e imaginário, tem a ver muito com nossa parte psicológica, as nossas emoções, tem a ver muito com aquilo que a gente imagina, mas que pode não ser real. E também tem o fator que é real. Eu estou passando por uma situação que é real. E a Covid é uma situação real. Sim. E pode gerar realmente um grande medo que saia do controle daquilo que é normal que a gente tenha. Verdade. É por isso que nós estamos aqui trazendo informação precisa para você, informação científica, tudo baseado em estudo científico, artigo científico, para acalmar você, deixar você tranquilizado. É claro que a doença está aí, ela está vorazmente atacando, mas nós estamos crendo também que o Senhor Jesus está no controle de tudo, tomando as devidas precauções, nós iremos vencer e iremos atravessar esse momento. Agora, professor, nós estávamos falando antes sobre a questão da pessoa que está inconsciente já, e a partir daí a gente precisa começar efetivamente a tomar uma atitude, senão aquela pessoa ela pode vir a ter a óbito, correto? Então, o que deve fazer nesse momento em que nós diagnosticamos ou nós percebemos que a pessoa está inconsciente, caída no chão, está sem conseguir respirar, professor? Muito bem. É importante a gente também ressaltar que a gente está passando todas essas orientações para um público que nós chamamos de leigo, não é para um profissional da área da saúde. Então, a intenção para o público leigo é que a gente fale o menos possível e situações simples para que ele possa resolver esse problema. Exato. Né? Eu gostaria também de estar ressaltando um pouquinho sobre os protocolos, porque hoje nós seguimos o protocolo da American Heart, um protocolo americano, e também seguimos praticamente o protocolo, o UCOR, que ele é europeu. É sabido que as paradas cardiorrespiratórias, adulto ou crianças, quando elas acontecem fora do hospital, chamado do âmbito hospitalar, a mortalidade ela chega a 80%, 97%. Ou seja, é muito alta. Muito alto. Por quê, professor? Exatamente. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer uma reanimação. Então, é nesse ponto que a gente quer chegar. Quando elas acontecem dentro do hospital,
a taxa de mortalidade ela cai para 20% a 25%. Olha que incrível. Porque nós temos o chamado time de resposta rápida. Então a gente quer fazer não um time de resposta rápida com um leigo, mas para que ele tenha uma noção para poder fazer um atendimento. Caso um familiar, né, passe mal ou entre parado. Ou um colega, ou um vizinho que passe mal. Muito bem. Tá certo? Professor, a gente consegue demonstrar no nosso boneco aqui, no Charles? Conseguimos sim. Então vamos tentar focar aqui, vamos mostrar aqui. Professor, fala passo a passo aí, como identificar, o que fazer. Isso, conseguimos. Então, vamos falar do atendimento praticamente do adulto. Perfeito. Né? Então a primeira coisa que a gente faz é a gente está reconhecendo uma vítima em parada. Só que antes disso eu preciso observar se o local que essa pessoa está é um local seguro. Olha, isso é importante. Certo? Porque a pessoa que vai socorrer, seja leigo ou não, ele não pode ser uma segunda vítima. Sim. Então, falando do choque elétrico, por exemplo, de repente essa pessoa tomou um choque elétrico e caiu e tem algum fio solto e você vai encostar na pessoa para tentar salvá-la e você também vai virar uma segunda vítima. Então, o primeiro passo, dos 4 passos, é você observar se o local está seguro para você. Perfeito. Se o local estiver seguro para você, você vai aproximar-se dessa vítima, e você vai aproximar-se, ajoelhar, e você vai chamar. Desculpa atrapalhar o senhor. Então, eu posso também usar como exemplo um acidente de trânsito. Pode, com certeza. Eu vi uma vítima caída no chão, não posso logo me aproximar dela, eu tenho que sinalizar o local. Preparar uma área de segurança. Perfeito. Ou se alguém já tiver feito isso, por isso que você vai chamar um serviço de emergência, o 9293, que eles estão preparados para fazer esse tipo de atendimento. Perfeito. Tá? Então o local estando seguro, você vai aproximar-se dessa vítima e nós vamos chamá-la. E quando nós formos chamar essa vítima, é importante que a gente toque sempre na altura do ombro dessa pessoa. Eu não devo tocar no braço, não devo tocar na perna, sempre na altura do ombro dessa pessoa. E aí você vai tocar. Se você for conhecido da pessoa, souber o nome da pessoa, você pode chamar pelo nome. Se você não for conhecido, você vai chamar senhor, senhor, senhora, né? Ei, garoto, você vai chamar a pessoa, esperando com que ele responda. Se ele não responder, imediatamente você vai ter alguém próximo, você já pede para que essa pessoa ligue para o 92. Certo. Tá? Então você já pede. Antes de você iniciar as compressões, você aponta para alguém e fala, você ligue para o 92. Tem que identificar a pessoa. Por que é importante ter que identificar? Porque eu só falar assim, alguém liga para o 92, ninguém liga. Tem muita então gente eu aponto para alguém e falo, você liga para o 92. Porque depois eu vou poder cobrar dessa pessoa. Certo. Você ligou para o 92? Eu quero uma resposta. Então você pediu ajuda, pediu para ligar para o 92 e aí você inicia então as compressões. Entendendo que, sendo um adulto, você inicia com as compressões. A gente costuma falar muito, as pessoas falam assim, mas eu não tenho material. Nós temos as mãos. Só as mãos são importantes, você consegue salvar uma vida. Bacana. Né? A gente costuma falar RCP apenas com as mãos. Então você chegou, você pediu ajuda, você vai iniciar as compressões. É importante também a gente falar que existem 3 formas de compressões. Perfeito. E nós vamos fazer a compressão que a gente não vai fazer a ventilação. Porque nós podemos salvar uma pessoa fazendo compressão, apenas compressão, sem fazer as ventilações. Ou seja, não precisa daquele suporte que nesse momento, não. Nesse momento, não. Aquele suporte que é o que manda a ventilação pulmonar. Exatamente. Mas por quê? Porque a pessoa leiga, a pessoa não tem esse material, ela não conhece. Para poder fazer a ventilação, eu tenho toda uma técnica, tem que liberar as vias aéreas e a pessoa não vai conseguir fazer isso. Certo. Mas com as mãos ele consegue fazer a compressão. E aí, como é que a pessoa vai se posicionar? Se posiciona ajoelhado, se posiciona o joelho na altura do ombro da pessoa, na linha mamilar, em cima desse osso do meio, chamado externo, nós vamos colocar a nossa região da plantar da mão entre as linhas mamilares e em cima desse osso externo. Coloca uma mão, posiciona a outra mão em cima, entrelaça os dedos, você projeta um pouco para frente, porque a intenção é que você fique com o seu braço esticado, e eu faço as compressões trabalhando com o meu quadril. Então, essa posição. Aí eu começo fazendo as compressões. E agora, como eu vou fazer só compressões, eu devo fazer 100 a 120 compressões por minuto, chegando a 200 a 240 compressões nesse ritmo, direto. Uau.
Então você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai contar até 120, 1 minuto. E aí 240, 2 minutos. 2 minutos. Fazendo direto, quando você chegou aos 2 minutos, você vai chamar essa pessoa. Se você não for checar o pulso, chama a pessoa. Se a pessoa não respondeu, continua. A sua pressão. Professor, é importante nesse momento ter alguém auxiliando do lado, porque isso cansa, né, professor? Isso cansa. Mas se você estiver sozinho, você deve fazer as compressões, você não deve parar. Certo. Né? E é muito interessante que eu vi o seu movimento. Então é só essa área que não coloca todo o peso. Você trabalha com o ombro e com o seu quadril. Tá. E é assim, ó. Aí com o seu braço esticado. Eu não vou fazer força com o braço, porque se eu for fazer, imagine você fazendo por 2 minutos compressões com os seus braços, Você não vai aguentar. Não vai ser uma compressão eficaz. Professor, ainda do jeito que o senhor está aí nos ensinando aí, Em posição. Na posição de compressão mesmo, eu posso posicionar esse paciente em cima de uma cama? O local correto para fazer a compressão é no chão. Perfeito. Tá? Então, Por tem que ser não posso uma fazer na região cama? sólida. Sólida, tem que ser rígida. Porque se você colocá-lo sobre a cama, a hora que você fizer as compressões, o próprio colchão não vai possibilitar que a sua compressão comprima o tórax e ele comprima o coração. Então eu não posso fazer as compressões em cima da cama, em cima do sofá, no banco do carro. Não tem efetividade. Não tem efetividade. Olha só que dica importante. Exatamente. Professor, então eu passei 1 minuto, 2 minutos fazendo a compressão. Perfeito. Eu não preciso da ventilação, porque antigamente o protocolo era para tantas compressões, uma ventilação ou 2 ventilações. Hoje eu não preciso mais. Existe ainda esse protocolo ele ainda existe, mas o leigo pode fazer se ele tiver um conhecimento, mas como a gente fazendo para a pessoa leiga, ela fala o seguinte, só as compressões resolve. Mas existe esse protocolo. Nós podemos fazer 30 compressões. Olha só. 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 compressões, se você estiver sozinho, e aí você pode fazer 2 ventilações. O protocolo fala 30 compressões para 2 ventilações. 2 ventilações. Eu vi que o senhor posicionou a cabeça do boneco para trás. Por quê, professor? A hora que eu posiciono, eu libero as vias aéreas. Eu faço com que a minha traqueia ela abra, para que quando eu for ventilar, esse ar vai passar e vai entrar no pulmão. Mas também é importante que a gente não deva fazer a ventilação boca a boca. Certo. Né? No momento ainda que nós estamos, e aí o protocolo já fala, não deve fazer a ventilação boca a boca. Então você deveria ter uma máscara de reanimação, né? Ou uma máscara descartável, que a gente chama de máscara de bolsa ou uma pocket, só que a gente não usa isso, né? As pessoas não usam, os leigos não usam isso. Então uma outra dica, se você optar em fazer a ventilação, é muito comum que os familiares optem em fazer a ventilação. Os próprios familiares, no momento que encontrou ali o... Porque ele entende, ele conhece a pessoa e ele também acha, ele entende que fazer a ventilação que vai salvar a vida. Certo. Mas podemos entender que é um conjunto. Mas se for para eu escolher entre fazer a ventilação e entre fazer a compressão, faça a compressão. Então, vamos lá. Certo? Para o nosso telespectador que está nos assistindo Exato. agora, professor. Se eu tiver que optar em ventilar o paciente, em fazer a respiração boca a boca e a massagem cardíaca, eu continuo só fazendo a massagem. Somente com as Perfeito. mãos, só a massagem cardíaca. Mas aí se você falar, mas é meu familiar, ou eu vou optar em fazer a ventilação, vocês perceberam que quando eu fiz só a compressão, eu fiz 100 a 120 compressões por minuto, certo. Fiz por 2 minutos, 200 a 240. Direto sem parar. Eu parei no 2º minuto. Quando eu vou optar em fazer a ventilação, eu já não faço mais 100 a 120. Agora eu faço 30 compressões. Certo. Então, quando eu fizer as 30 compressões, eu paro, posiciono o pescoço da vítima, libero as vias aéreas. Importante saber também que para eu fazer a ventilação, eu devo tampar o nariz da vítima. Certo. Porque se você for fazer a ventilação e não tampar o nariz, o ar vai sair pelo nariz. Então eu tampo o nariz da vítima e aí eu não tenho nenhum material. Como você pode fazer, então, no familiar? Você põe a posição da mão, a manobra do CE. Você posiciona o seu dedo indicador e o seu polegar
sobre a boca da pessoa, os 3 dedos na mandíbula, e aí você levanta as vias aéreas. Com a outra mão você tampa, e aí com a sua boca você encosta na sua mão. Professor, volta de novo enquanto eles fecham essa imagem aí. A manobra. Mostra de novo essa manobra aí, que é para fazer a ventilação. Os 3 dedos na mandíbula, eu libero já as vias aéreas. Olha que legal. Tampo o nariz, e aí eu vou colocar na minha boca sobre os meus dedos. Eu não vou encostar na boca da vítima. Nos lábios. Nos lábios. E aí, nesse momento, eu faço 2 ventilações, 2 ventilações, aí eu volto para as compressões. E aí, essas compressões, eu faço por mais 4 ciclos. Então, são 30 compressões, 2 ventilações por 5 vezes. 32, 32, 32, 32, 32, que vão corresponder a 2 minutos. Bacana. Então você faz Também 30, 30, eu faço 30, faz Duas 30, ventilações. 2 por 5 vezes. 5 vezes. São, Nossa, 5, muito 10. são 5 ciclos. São Né? 5 Professor, ciclos. eu percebi que a vítima, ela começou a esboçar uma reação. Perfeito. Devo fazer sempre os 2 minutos, mesmo se a vítima estiver acordando? Se você começou a fazer as compressões, ela esboçou uma reação, como o Emerson falou. Esboçou uma reação, você percebeu que voltou à consciência, ela voltou a respirar, você para de fazer as compressões. Certo. Tá? A gente não deve continuar. Tá? Importante a pergunta, porque a orientação para o leigo, qual é mesmo? Devo fazer a compressão quando? Se você chamou a pessoa, vocês perceberam que a gente nem fizemos a checagem de pulso. Exato. Porque o leigo não vai saber realmente checar o pulso. Então, se o leigo chegou, chamou a pessoa não respondeu, ele vai pedir ajuda, ele já inicia as compressões. Ah, mas eu tenho certeza que essa pessoa estava em parada cardiorrespiratória? E se ela estivesse só desmaiada? A orientação é, se você chamou, não respondeu, a pessoa está caída num local, né, num local não adequado, diferente, está caída no chão da sua residência. Você chamou, não respondeu, peça ajuda e inicie as compressões. Se na hora você começou as compressões, sabendo que você tem que fazer de 100 a 120, fazer por 2 minutos. Na hora que você começou as compressões, essa pessoa acordou, a hora que eu fiz 25 compressões, por exemplo, você para. Ok. Não precisa dar continuidade. Porque a gente pode se deparar, né, doutor Nivânia, na questão da pessoa que tem um mal súbito, ou que tem o ataque epilético. Só que o que nós frisamos aqui desde o começo é que foi verificado que essa pessoa ela não está respirando. Não está respirando. Até porque o ataque epilético são situações realmente diferentes. Sim, né? Você sim. consegue reconhecer com muito mais facilidade. Mas a pessoa não está respirando e ela está, na verdade, inconsciente. É a inconsciência. Hoje em dia, para o leigo, ele vai avaliar a consciência. Se não responde, está inconsciente, recomenda-se que você já inicie as compressões. Olha isso. É protocolo. É orientação. Orientação. Né? Ele fala assim, inconsciência, ausência de pulso, ausência de respiração. Mas se eu não souber checar pulso nem respiração, você chamou, não respondeu, está caído. Já inicia a manobra. Peça ajuda e já inicia as manobras. Bacana. É uma orientação. Por que isso? Para que a gente não perca tempo. Sim. Né? Por que a quantidade de óbito hospitalar ela é muito grande? Porque as pessoas não reanimam. Entendi. Né? Foi feito em 2018 um simulado, na verdade não foi um simulado, eles fizeram um vídeo no aeroporto de Congonhas mostrando quando alguém desmaiasse, se alguém leigo atendesse. essa iniciativa. Né? Ninguém teve. Ninguém conseguiu Então, aqui a importância, professor, de nós mostrarmos ao nosso público, né, aos nossos irmãos, a questão do RCP. Postando a receber. Né? A questão da pessoa que é leiga, que não é da área da saúde. Antes da minha formação mesmo, eu já tinha feito o curso pela... Obrigado, professor, pode sentar. Pode sentar. Pela American Association Heart, né? Que é a associação que coordena, americana, que coordena essa questão de reanimação cardiopulmonar, todos os protocolos. E naquela época, né, já em 2008, se eu não me engano, eles já deixavam como protocolo a massagem de maneira contínua. Maneira contínua. Contínua, para não ter que ficar aquela confusão, que era 30/2 e tal. O senhor nos mostrou a maneira correta agora de como fazer essa reanimação
E aqui nós estamos falando para pessoas leigas, né? Para pessoas leigas. Aqui não é um curso para profissionais de saúde. Exatamente. É para alguém que identificou que o seu ente querido passou mal, não está respirando, está caído dentro de casa, então chamou, não atendeu, inicia... Peça ajuda e inicia as compressões. Maravilha. E como você citou da American Heart, é muito importante que a American Heart, ela, por ser americana, a intenção dela é levar o maior conhecimento a vários países. E o conhecimento mais simples possível, né? A europeia, ela pratica muito a ventilação, porque eles entendem que eles separam muito a ventilação quando criança, quando adulto. Certo. Já a americana, ele fala, o que você faz com adulto, você faz na criança, porque fica muito mais fácil assim você conseguir entender. Porque se a gente for ficar falando, né, detalhe do RN, detalhe da criança, detalhe do adulto, as pessoas não fazem a reanimação pelo medo de fazer errado. Vai ficar muito confuso. Fica muito confuso. Então ele fala, faça as compressões. E aí por isso que ele até facilitou, né? A ventilação, ela não saiu do protocolo, não foi retirada do protocolo. É uma orientação para que o leigo faça apenas as compressões. Bacana. Porque somente com as mãos você consegue salvar uma vida. Bacana. Se você tiver um conhecimento, tiver uma habilidade de fazer a ventilação, é muito válido. Mas as compressões, elas são totalmente eficazes e só ela salva a vida. Legal. O senhor tinha até comentado, professor, no nosso último programa, que hoje é lei, né? É lei federal nas escolas, os professores, ou uma porcentagem da quantidade dos professores, eles estarem preparados para uma eventual emergência, um eventual engasgo. Então, isso já está sendo colocado em prática nos nossos dias, né, professor? Essa lei foi assinada em 4 de outubro de 2018 pelo ex-presidente Michel Temer, e chamada Lei Escola Segura, né? Essa Lei Escola Segura, se você até permitir, ela foi por causa, conhecida como a Lei Lucas, né? O Lucas foi um garoto que em 2016, em uma escola, ele engasgou-se num passeio escolar. As pessoas até fizeram a reanimação, até aguardaram o resgate chegar. Esse garoto, então assim, estava engasgado, em parada respiratória, ele foi atendido, mas o tempo insuficiente, acabou indo para o hospital, ficou no hospital internado por alguns dias, teve algumas paradas e ele foi a óbito. Infelizmente. Tá? Um garoto de 10 anos. E aí a mãe, né, desse garoto e a tia entrou com esses questionamentos, né? Por que as escolas não têm, os profissionais da área da área educacional não têm esse conhecimento? Mas existe uma lei já até anterior a isso, mas é porque já não faziam, né? E aí quando foi 2018, Michel Temer assinou, e aí ficou descrito que todas as pessoas da área da educação deverão ter um conhecimento do curso de primeiros socorros. E aí vai entrar muito forte a reanimação, né, causada pelo engasgo, porque a maioria, as crianças, a maior parte das paradas, elas são respiratórias. Olha só. Diferente do adulto. O adulto, ele para por um problema cardíaco, mas a criança, a maior parte para por obstrução respiratória. Ou engasgo, né, por uma apneia, e aí faz a parada respiratória. Então, por isso que no caso da criança, e aí é onde a gente volta ao protocolo novamente, né? O europeu, ele fala que nós devemos fazer as ventilações. Certo. Porque ele fala que criança é uma coisa, o adulto é outra. Já o americano, ele fala, fazemos igual do adulto com a criança. Porque ele quer fazer as compressões. Por isso que essa orientação é para o leigo, como é que a gente pode falar? Faça as compressões. Adulto ou criança, façam as compressões. Se a gente quiser saber um pouco mais sobre as ventilações, é importante que eu faça um curso de suporte básico de vida. Que o leigo pode fazer esse curso, suporte básico de vida. Ele faz esse curso, tem um treinamento, aí vai ter um conhecimento melhor. Mas a gente não pode deixar de fazer ou deixar de atender pelo medo. Sim. Né? Hoje, nesse momento que nós estamos aí, as crianças ficando muito mais em casa, estão muito mais propensos a ter esses tipos de problemas. Nós estamos com... hoje o assunto está muito voltado para o coronavírus, mas as pessoas ainda andam tendo parada cardiorrespiratória, andam se engasgando. Como em todos os tempos, né, professor? Em todos os tempos. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e a gente vai voltar com outro assunto muito bacana, atual. Você não saia daí, é rapidinho. Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, voltamos. Deus abençoe a todos. Surgiram algumas dúvidas aqui na hora do intervalo e nós vamos tirar, professor. Não tenha dúvida. Primeira dúvida é o seguinte, em que momento eu devo já iniciar as massagens e em que momento eu devo iniciar a respiração, suporte de ventilação? Por exemplo, caso de afogamento. Exato, caso de afogamento. A gente estava comentando, né? A causa da parada cardíaca foi o afogamento. Então, essa pessoa sendo retirada, como que você faz? Você faça 5 ventilações de resgate. É aquilo que eu estava falando. O protocolo americano, ele fala, faça a compressão que vai resolver. Certo. Tá? Porque ele trabalha com o maior número de pessoas. Já o protocolo europeu, ele fala, vamos ventilar. Tá? Ventilação e compressão. Então, como é que a gente pode dividir isso daí? Se a gente pegou o adulto, a causa não foi engasgo, não foi afogamento, vamos iniciar as compressões, faça as compressões, 100 a 120. Se for fazer a ventilação, 30 compressões e 2 ventilações. Mas se o caso foi afogamento, eu devo iniciar com a respiração. Porque não necessariamente o chamado quase afogamento, a pessoa pode estar engasgado, quase afogada, mas ainda ter um batimento cardíaco. Talvez um batimento cardíaco diminuído. Né? No caso de crianças, como tem um batimento cardíaco mais elevado do que o adulto, o protocolo fala, crianças com uma frequência cardíaca abaixo de 60, já inicia as compressões. Legal. Né? Bom, e as ventilações. Então, Perfeito. as dúvidas era essa, né, Giovana? A gente conseguiu esclarecer de maneira bem didática, né? Agora, professor, um outro tema que tem sido muito recorrente e é muito importante da gente falar aqui, nesse momento de confinamento, né, é a questão do choque, né? Onde as crianças estão mais tempo dentro de casa, onde os aparelhos estão sendo mais sobreaquecidos porque estão sendo usados por mais tempos, né? As pessoas não têm saído para trabalhar, ou parte delas, as crianças não estão indo à escola, né? Estão estudando dentro de casa, então o aparelho de computador está ligado por mais tempo, enfim, toda essa questão aí e o que está resultando em maior evidência do choque elétrico. Em caso de choque elétrico, professor, qual é o melhor caminho a se tomar, o que nós devemos fazer, quais são as precauções, prevenção e até mesmo como que a gente pode estar socorrendo essa vítima de choque? Quando a gente fala em relação ao choque elétrico, a gente fala talvez também uma queimadura para o choque elétrico, né? Também, mas o maior problema do choque elétrico é a pessoa ser levada à parada cardíaca. Ou seja, ao que nós acabamos de falar aqui. Acabamos de falar aqui. Então, tomou um choque elétrico, só que antes disso, o que deve ser feito? Se você pode tocar nessa pessoa. Certo. Você tomou um choque elétrico e esse local estiver evidente, estiver tocando na pessoa, ela estiver ainda sendo conduzida por essa energia, você não pode tocar nessa pessoa. Então você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que afastar o fio com alguma coisa que não conduz eletricidade, aí sim para você poder atender.
né? Então, a prevenção sempre é ficar afastado, deixar afastado desses locais, né? Colocar as proteções nas tomadas que elas não estão abertas, aquelas tampinhas ali, né? Quando elas não estão sendo utilizadas, né? Porque se evoluir para a parada, o atendimento vai ser da mesma forma, praticamente. Legal. Tá? Se caso for uma queimadura, também causada por choque elétrico, temos que lavar essa área, né? Colocar essa área numa água corrente para poder fazer o resfriamento. Ah, então não posso colocar pasta de dente, doutor? Não devemos colocar pasta de dente, não devemos colocar pó de café, açúcar, ovo, né? Tem gente que bate, coloca clara de ovo, nenhum desses procedimentos. Manteiga. Você vai diminuir essa temperatura, manteiga, você vai diminuir essa temperatura. Então você vai colocar na água corrente até diminuir essa temperatura e aí levar essa pessoa para o hospital. Bacana. Doutora Nilvânia, alguma coisa a acrescentar nesse sentido, nesse período de confinamento, onde as pessoas estão mais tempo dentro de casa? A gente volta sempre a bater nessa tecla, por quê? Essa semana eu tive uma experiência, e eu até estava comentando com a senhora, né? Uma amiga que é bancária, e o colega de trabalho lá apareceu com alguns sintomas, e a agência bancária, professor, isolou todo mundo, fechou a agência bancária, mandou todo mundo para casa, e o esposo dela me ligou desesperado, dizendo que já tinha trancado ela dentro do quarto, tirado a chave, isolado a mulher dentro do quarto, tirado a chave, jogado fora, colocando comida por debaixo da porta, aquele desespero, aquele medo todo, e quando saiu o resultado do exame do colega de trabalho, a pessoa não estava com coronavírus. Então, professora também, né, doutora, esse momento está ocasionando muita confusão, as pessoas estão ficando muito deturpado também, muita fake news também acontecendo nesse momento. Qual que é a orientação? Então, é muito importante que você saiba que aquela pessoa que pode estar com a suspeita ou ela já estava com você. Ou seja, não tem mais o que fazer. E aí, o cuidado é um cuidar do outro, né? Você tá usando a máscara é importante, você separar copos é importante. Se você ainda não está junto, ela está com Covid, você não, então você pode separar o copo. Às vezes tem pessoas que têm o mesmo costume de tomar no mesmo copo. Marido e mulher, às vezes, tem esse costume. Ou um dá garfado junto com o outro. Então, assim, se você está com o Covid e o seu parceiro não, então separa essas questões. Mas, emocionalmente, essa pessoa que está com Covid precisa do acolhimento. Exato. O emocional dela está abalado devido a tudo isso que as propagandas, a mídia, os noticiários estão falando. Então, quando a pessoa sabe que está com Covid, ela fica amedrontada. E o maior medo, na verdade, é que o colega passe, que ela passe isso para o parceiro, que ela passe isso para os filhos, ou passe para a parceira. Então, assim, tem esses medos. Só que eu venho dizer para vocês, é muito importante que você acolha, porque do jeito que a mídia está dizendo, você vai morrer. E não é verdadeiro. A mídia está dizendo que todo mundo que está pegando Covid vai morrer. Não é verdadeiro. Se o seu sistema imunológico estiver bom, você vai passar por esse Covid bem. Se Deus quiser. Se o seu sistema imunológico estiver bom e, receber esse vírus de uma forma mais saudável, não sei se eu posso dizer isso, Emerson. De repente, você não vai ter todos os sintomas que está dizendo que o Covid-19 tem. Tanto que tem uma amiga minha que é de hospital e ela passou a ter todos os sintomas da Covid-19. Ela fez os exames. Deu negativo. Deu negativo e ela passou no médico para então tentar explicar. E ele disse, olha, você está com um medo tão grandioso, o nível de estresse de estar enfrentando tudo isso dentro do hospital é tão grandioso que o seu corpo começou a ter os sintomas. E, na verdade, ela não está com Covid. São as doenças psicossomáticas, né? E eu tenho uma outra amiga que ela já fez o teste 3 vezes, ela está dentro de um hospital, ela já está com todos os sintomas, ela sai e entra nos sintomas.
Por 3 vezes ela já fez o teste e ela não está com Covid. Então, assim, o enfrentamento disso, o medo disso, o nível de estresse é tão alto que a pessoa passa a ter os sintomas sem estar. Exato. Ou seja, o que a gente precisa ter, professor, é consciência, responsabilidade social do uso da máscara, que a partir agora do dia 4, portanto, segunda-feira, será obrigatório em locais com uma certa quantidade de pessoas, né? Por exemplo, transporte público, CPTM, a SP Trans. Então, a partir do dia 4 agora, essa informação, se ainda não tinha chegado para você, é efetiva agora, foi assinado, né, a lei que é obrigatório. Locais fechados, né? Locais fechados. Saiu de casa. O uso da máscara. Só que, professor... A orientação é o isolamento, né? Certo. Sair de casa, usar a máscara. O uso da máscara. A doutora Nivan estava falando, professor, sobre a questão da imunidade. Muitas pessoas são assintomáticas, vão ser assintomáticas a esse vírus e a outros, correto, professor? Sim, é o que estavam falando das próprias crianças, né? Acabam sendo assintomáticos. Mas o que acontece? Esse vírus, ele aparece de formas muito diferentes também. Sim. Então, por isso que é importante o isolamento, porque para uns pode apresentar como uma febre, outras como uma dor no peito, outros como outras situações. Sim. Por isso que o isolamento é importante para que você evite essa situação. Muito bem, né? Muito bem. Olha, nós estamos quase já caminhando para o fim, então nós vamos falar de mais um assunto aqui, que é um assunto também muito pertinente, professor. Perfeito. Que é a questão da intoxicação por produtos químicos também, né? Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse, professor, e quebrasse alguns paradigmas, alguns mitos aí de quando a pessoa elas tem algum tipo de intoxicação por produto químico, principalmente as crianças, né? Sim. Ela faz ali o uso ou toma, ingere ali a água sanitária, um cloro, algum Sim. tipo de produto químico, o que fazer, vamos falar também das precauções anteriormente, né? Perfeito. O que fazer e para onde conduzir essa criança. Perfeito. Bom, as precauções são deixar esses materiais no local onde essa criança não alcance. Certo? E também, se alcançando, orientá-la que ela não pode fazer o uso desses produtos. Às vezes as pessoas escondem as coisas das crianças, mas se você pegar e mostrar para ele que você não pode pegar, que você não pode fazer uso, isso já é uma orientação importante também. Mas se por acaso ele fazer o uso e ele tomar algum produto que vai queimar, né, a parte começando pela boca e vai até o estômago, um dos mitos que as pessoas falam muito que a pessoa deveria vomitar, né? Jogar isso para fora. Só que não pode, porque da mesma maneira que ele queimou entrando, ele vai poder queimar saindo. E qual é o outro problema? É essa pessoa broncoaspirar. Ela fazer, né, a hora que ela vai estar jogando para fora e ele broncoaspirar. O que é broncoaspirar? É ele puxar o ar e todo esse volume, ou parte desse volume, acaba entrando para o pulmão. Isso é uma broncoaspiração. Então, não deve. Outros mitos que algumas pessoas devem comentar, toma leite, né? Nada disso deve ser feito. E a pessoa vai ser encaminhada, ou a criança, no caso, vai ser encaminhada para onde, professor? Você pode ligar da sua residência mesmo para o CEATOX. O CEATOX, ele está no Hospital das Clínicas, 24 horas. É um centro que ele vai te orientar em relação à intoxicação e o que deve ser feito. Porque você pode sair de casa e ir até o hospital, mas se você já fizer uma ligação, ele já vai te orientar, você vai com muito mais tranquilidade para o hospital. Né? Então, temos o número 0800, que é o chamado 0800 148 110, 24 horas à disposição e orientação para qualquer pessoa que, caso intoxique com qualquer produto. Qualquer que seja o produto. Ou seja, não precisa ser só ingerido, inalado. Às vezes a pessoa tem uma intoxicação porque ela tocou, alimentar ou porque tocou em alguma coisa. Ou porque tocou alguma coisa. Então, assim, ele pode ligar porque eles vão estar orientando o que deve ser feito. E são profissionais muito experientes que aí vai te acalmar em relação a essa situação.
Legal. Isso é muito importante. Professor, repete o número para Então, nós. chama-se Ceatox, ele está no Hospital das Clínicas, 24 horas de plantão, essa equipe, e o número é 0800 148 110. Pode ligar, você vai ligar do seu celular, um telefone fixo, liga e você fala qual é a situação, que eles vão passar a orientação. Muito bacana, muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo, né? Foi muito dinâmico, nosso programa, nós temos tentado aqui ao máximo passar a maior quantidade de informação possível, de uma maneira clara, límpida, dinâmica, para que você aí em casa fique inteirado nesse momento de isolamento, tome as suas precauções e juntos nós vamos com certeza vencermos esse momento, se Deus quiser. Fique aí, não saia daí, Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo os seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Queridos irmãos, nós voltamos para o último bloco, é o bloco de agradecimento. E nós estamos aqui com o coração apertado, porque ainda tem muita coisa para falar, mas outros programas seguirão os próximos sábados. Eu gostaria aqui de estar pedindo para a Nilvânia fazer as suas considerações finais e já deixar aqui um feedback, Nilvânia, para o próximo programa, o que vai ser dito, tá ok? Ok. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta tarde, aqueles que nos acompanharam, aqueles que vão partilhar, que estão partilhando todo sábado, chamando seus colegas, dizendo, olha, esse tema é muito interessante, ouve aí. Então, quero agradecer a todos que estão conosco, quero agradecer ao nosso pastor presidente, o doutor Elias Cardoso, a missionária Lígia Cardoso, o nosso pastor regional, nosso pastor Joel, a missionária Sueli, o pastor André, o Emerson, então os meninos aqui da mídia, quero agradecer a todos e quero chamar você para a semana que vem nós estarmos falando, já foi convidado um psiquiatra, que é o Cristiano Vargas, ele vai estar junto com a gente, falando desse momento de estresse, desse momento de medo, desse nível grande e alto da ansiedade que tomou conta da nossa sociedade, por conta do Covid-19. Então, não perca, fique com a gente a semana que vem, fique com a gente todos os sábados, que nós estamos sempre trazendo algo que vai falar grandiosamente com você e vai te dar algumas dicas. Bacana, maravilha. Professor, a minha palavra de agradecimento ao senhor também, professor, pelos 2 sábados que o senhor esteve aqui conosco, compartilhando informação de qualidade, informação com responsabilidade, informação científica. A minha palavra de agradecimento ao senhor, professor, e as suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite, eu acho que isso realmente é muito importante.
eu faço as palavras que a Nildevânia falou, para que as pessoas entrem, participem, até passem alguns assuntos que a gente possa discutir. Se a gente não souber, a gente tem outros profissionais que estarão participando também aqui com a gente. E em relação ao assunto de hoje, o que é importante? Nós temos hoje, em média, no Brasil, mais de 300 mil pessoas morrendo por parada cardiorrespiratória. Essas pessoas não são reanimadas em tempo correto. O que eu quero dizer o tempo correto? Se você demorar 4 minutos para iniciar uma reanimação, o que vai acontecer? Provavelmente alguma lesão cerebral vai acontecer. Mas se você demorar 10 minutos para iniciar uma reanimação, preocupado ou com medo de não fazer, é um tempo que já pode levar essa pessoa a óbito. Então, nós temos que reanimar. Não tenha medo. Nós temos a peça mais importante que é as nossas mãos. Com as próprias mãos, você consegue salvar uma vida. Com as suas mãos. Então, faça a reanimação, não tenha medo, que você pode salvar alguém, ou um ente querido, ou até uma pessoa que você não conheça. Não deixe de reanimar alguém na hora que você chegar e se você perceber que essa pessoa não respira e não tem pulso. Graças a Deus. Muito boa dica. Professor, muito obrigado pela partilha de conhecimento aqui, professor. Obrigado, doutora Nildevânia. Eu também quero fazer as minhas considerações finais, dizer que a minha palavra de gratidão ao nosso pastor, doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, por esse empenho maravilhoso que nós temos tido aqui ao longo de toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Imensamente aqui a toda a equipe da mídia que está proporcionando e veiculando a vocês que estão aí em casa esse aparato maravilhoso que nós temos tido aqui para falarmos com você aí na sua casa. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, um dia de vitória e até o próximo sábado às 16 horas com o programa Gerando Saúde. Que Deus te abençoe e até lá. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Uma doença mortal abalará esse país. Joia, sêmina e eufásia. A joia, sal e derrega. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus nos avisa, porque vos amo e vós sois meus filhos. Desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande. Velório atrás de velório.
ser grande. E eu aviso antes. Eu tenho profeta na terra. A terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4 mil casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.